Nós teremos agora a nossa primeira palestra de nosso Conhece 2024, com o tema Se me amais, observai meus mandamentos. Rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Para falar sobre esse tema, foi convidado Jorge Elahá. Jorge Elahá atua no movimento espírita desde 1980. É palestrante e trabalhador da Federação Espírita de Rondônia e do Centro Espírita Recanto da Prece, em Curitiba. Daquela forma nordestina e bem cearense, que só nós sabemos acolher aos nossos visitantes, pedimos a todos vocês que recebam com nosso carinho Jorge Elahá. Muito bom dia para todos nós. Sejamos todos muito bem-vindos ao nosso evento e essa oportunidade que temos de poder trabalhar os conceitos da doutrina espírita à luz daquilo que é possível recolher nas várias obras espíritas das quais dispomos. Prazer imenso estar aqui, meu querido Álvaro Mordecai, que bacana, que bom. Não é de hoje que o governador planetário tem a preocupação de nos oferecer notícias espirituais para que nós consigamos encontrar o caminho para a verdadeira felicidade. Desde os primórdios da história da humanidade, o governador tem mobilizado recursos espirituais para que as criaturas que aqui encarnam tenham a possibilidade de encontrar as verdades espirituais. Ocorre que a humanidade terrestre, segundo aquilo que a doutrina espírita nos oferece, ela é composta fundamentalmente de dois grandes grupos. Um grupo formado por espíritos profundamente ignorantes, desconhecedores do bem e do mal, almas recém-saídas da infância espiritual, que teriam atravessado o período anímico do planeta e, portanto, desconhecedores das verdades espirituais. Espíritos realmente ainda muito embrutecidos, desconhecedores de tudo. Para promover o progresso dessas entidades, um segundo grupo de espíritos foi trazido para o planeta para impulsionar o progresso desses que aqui estavam. Este segundo grupo era um grupo muito mais inteligente, conhecedor de muitas coisas, com intimidade, com ciência, com filosofia, com religião, com arte, com várias áreas do conhecimento humano. Eles aqui também aportaram em períodos bastante remotos e ajudaram na edificação das diversas civilizações que nós tivemos na humanidade. Estiveram presentes entre os cretenses, entre os medos, entre os persas, entre os fenícios, entre os povos que habitavam a Ásia Menor. Estiveram presentes nas regiões do Cáucaso, fizeram parte das culturas da região da China. Mas a literatura espírita diz que eles foram ainda muito mais presentes em 4 outras grandes culturas, na Índia, no Egito, entre os árias e em Israel. Isso não quer dizer que eles não tenham existido em outros povos, não, existiram também. Quem conhece a história do povo fenício e a cidade de Cartago, evidentemente perceberá a presença dos espíritos profundamente inteligentes na edificação não só desta cultura, como a de diversas outras sobre o planeta. Esses espíritos extremamente inteligentes, eles precisavam de um direcionamento espiritual. E o nosso governador planetário, então, decide que essas entidades extremamente inteligentes
receberiam uma mensagem diferenciada, uma mensagem que seria destinada a eles. Só que essa doutrina, ela não conseguiria ser absorvida pela boa parte da humanidade. Nós não conseguiríamos, todos nós, entendermos esses conhecimentos. Então, eram verdades tão profundas, tão completas, tão intensas, tão gigantescas, que o homem comum da terra não tinha condição de compreendê-la. Então, por esse motivo, criou-se lugares específicos aonde essas doutrinas eram entregues somente para um grupo fechado. E por esse motivo, esses conhecimentos ficaram chamados de doutrina secreta. A doutrina secreta, analisada pela ótica da doutrina espírita, aparece no capítulo número 1 da obra Depois da Morte, de Leon Denis. E ali Leon Denis destaca uma coisa muito interessante. Não eram doutrinas secretas, era a doutrina secreta. Porque, por incrível que possa parecer, o conhecimento era o mesmo. Ensinavam-se as mesmas coisas nos diversos povos. Ensinava-se os mesmos conteúdos nos vários ambientes religiosos do planeta. Nós vamos encontrar várias doutrinas na Terra, muito antigas, que falavam a mesma coisa. O governador planetário vai montar uma escola de espiritualidade, é a primeira escola de espiritualidade do planeta, na região da Índia, e ali várias doutrinas irão aparecer. Vai aparecer os Vedas, o Mahabharata, mais especificamente dentro do Mahabharata, o Bhagavad Gita, vai aparecer a mensagem de Krishna, nós teremos depois, um pouquinho mais para o ocidente, a mensagem de Hermes Trismegisto, no Egito Antigo, teremos os cantos órficos na Grécia também teremos Pitágoras, teremos Sócrates, teremos Platão, teremos a Cabala judaica com seus vários ensinamentos, teremos vários reveladores nesse período todo, aonde as verdades que esses reveladores nos traziam, embora fossem em tempos distintos e em países distintos, ela era sempre a mesma. Nós criamos o primeiro ponto de estudo na antiga Índia, e dali, formados na Índia, eles reencarnavam em vários lugares da Terra, levando as mesmas verdades. Mas o que continha na chamada doutrina secreta? Fundamentalmente, Eugênia, tinha 3 pontos fundamentais na doutrina secreta. Primeira, a informação de que não existem vários deuses, um Deus só. Isso estava na doutrina secreta. Segunda informação da doutrina secreta: nós precisamos viver o amor para encontrar a felicidade. As doutrinas secretas todas, Vedas, Krishna, Buda, Sócrates, todos falavam da necessidade do amor, do desprendimento dos bens terrenos, da preocupação do homem em exercitar o perdão. A gente às vezes fala muito de Jesus ensinando o perdão, e é verdade, mas o Buda, quando tratava dessas questões, já dizia: "Sê como o sândalo que perfuma o machado que o fere." Isso não é também o perdão? Então, essa mensagem de perdão, ela é multimilenar. Ela é muito antiga, porque ela faz parte da doutrina secreta, que os indianos chamam de Sanatana Dharma, ou seja, as verdades imortais. Então, o Sanatana Dharma, ou a doutrina secreta, ela foi trazida nas mais diferentes culturas, ensinando-se a ideia de um Deus único para este povo que era iniciado. Para os que estão lá fora, politeísmo para eles são muito ignorantes, não têm condição de entender, fora dos templos de estudo,
politeísmo. Dentro das doutrinas secretas, monoteísmo. Ensinava-se dentro das doutrinas secretas, dentro delas, as virtudes morais. Tem que amar, tem que perdoar, fazer o bem, fazer a caridade, nos desprendermos dos bens da terra, o desapego das coisas do mundo. Fora rituais. Para os que estão lá fora, rituais. Oferendas, rituais, liturgias, sacerdotes. Dentro das doutrinas secretas, um terceiro ponto. Além da ideia de um Deus único, além da ideia das virtudes, um terceiro ponto existia em todas as doutrinas secretas. A verdade apresentada para eles era: não tem como convencer alguém que tem que amar, que tem que perdoar, que tem que ser bom, que tem que se desprender, se não entregar também a terceira parte da doutrina secreta, chamada conhecimento espiritual. A verdadeira essência do Sanatana Dharma. O que eram as verdades espirituais que Hermes Trismegisto ensinava, que Sócrates ensinou, que o Buda ensinou, que Krishna ensinou e que todos os outros ensinavam. A doutrina secreta, na sua terceira parte, que era o corpo espiritual dela, ensinava que somos uma alma imortal, que nos transferimos para o mundo espiritual, que existe a lei de causa e efeito, que nós reencarnamos tantas vezes quantas se fizerem necessárias e que o nosso destino é a felicidade. Isso está contido nos escritos mais remotos que se possa ter. Os Vedas, por exemplo, têm uma parte na qual dizem assim: Vedas, isso é a primeira de todas as informações espirituais que o planeta recebeu. Ninguém sabe nem quando que os Vedas foram escritos, de tão antigo que eles são. E lá diz: se não vos transformardes, apenas vos condenareis a habitar outros corpos no futuro, e quiçá em outros mundos. Eles sabiam até de migração planetária. O Krishna dizia: da mesma forma que o corpo troca de veste, o espírito trocará de corpo tantas vezes quantas se fizerem necessárias, até alcançar a perfeição. Os conhecimentos espirituais estavam entregues em todas essas doutrinas. Krishna, Buda, Sócrates, Hermes Trismegisto dizia assim: os homens que forem bons após a morte, terão suas almas transferidas para o mundo, aonde viverão em companhia dos seres angelicais. Mas aqueles que não forem bons estarão condenados a sofrimentos no mundo espiritual e mais tarde deverão renascer, retomar novos corpos para continuarem o processo de depuração das suas condições espirituais. Nos seus livros, Corpos Herméticos, o Kybalion, nós encontramos muitas das verdades espirituais que nós hoje estudamos e conhecemos de maneira mais própria na doutrina espírita. Mas a doutrina secreta, ela precisava dessa terceira parte. Porque como que você vai convencer uma pessoa a ser boa se ela não souber de reencarnação, né? De repente você tem uma pessoa que você odeia demais. Nossa, eu não suporto fulano. Meu Deus, eu não vejo a hora dessa pessoa sumir da minha vida. Eu não aguento mais, eu não suporto mais, e eu vou odiá-la pela minha vida inteira com toda a força do meu coração. E o outro diz: tem certeza disso? Tem certeza? Tenho certeza. Olha, se você realmente for odiar alguém de todo o seu coração, você está marcando encontro com ela na próxima existência. O cara vai nascer seu filho, seu irmão, seu pai. Isso se você tiver sorte. Se não tiver sorte, ele vem sua sogra. Então, você precisa ter certeza do que é que você quer.
Você precisa ter certeza do que você quer da vida. Quando nós somos defrontados com a verdade espiritual, nós imediatamente dizemos: meu Deus, eu preciso perdoar. Meu Deus, eu preciso mudar. Então, essa terceira parte, a parte dos conhecimentos espirituais, ela precisa estar atrelada na parte moral, senão ninguém se transforma. Ninguém se convence a ser bom se não souber que existe a reencarnação. Ninguém está verdadeiramente predisposto a abandonar de verdade as suas imperfeições, se não tiver certeza de que precisa disso para encontrar a felicidade. Então, em todas as vezes que a doutrina secreta chegou, todas as vezes que esses espíritos singulares estiveram na Terra para trazer suas verdades consoladoras, eles atrelaram em todos os seus conhecimentos as verdades espirituais. Se você pegar as verdades entregues em qualquer um deles, está atrelada com o conhecimento espiritual. O Buda ensinava a necessidade do autoconhecimento, mas o conhecimento espiritual estava junto, não tinha como separar. O Krishna ensinava sobre lei de causa e efeito, atrelado à reencarnação. Você vai estudar Cabala, quando você estuda Etz Haim, a árvore da vida, você necessariamente tem que estudar tranquilamente todos os mecanismos do Neshamot Gilgulin, que seria a reencarnação, a transmigração das almas. Não tem como, não existe como você ensinar alguém as virtudes celestes se você não atrelar os conhecimentos espirituais. Quando Pitágoras, na sua escola pitagórica, ensinava a necessidade de sermos bons, também estava junto o conhecimento espiritual. Todas essas doutrinas cheias de consolação, elas eram entregues juntas. A ideia da imortalidade, a ideia de um Deus único, a ideia da prática do bem e a ideia dos conhecimentos espirituais, a essência do Sanatana Dharma. Isso foi assim por muito tempo. Muito tempo. Diversos desses espíritos luminosos que estiveram na Terra trazendo mensagens consoladoras, apareceram no planeta sempre ensinando isso nas doutrinas secretas, Cida. Sempre ensinando escondidinho dentro dos mosteiros, dentro dos lugares ocultos, nos templos. Para o povo, não. Até que chegou um momento em que o governador planetário disse: a humanidade terrestre está pronta para receber de maneira universal as verdades espirituais. Vejam a diferença do que vai acontecer agora. Não se vai mais ensinar dentro de um local fechado para um pequeno grupo. Agora a verdade é universal. A humanidade já teria condição de receber a verdade universal entregue para todas as pessoas. Não seriam mais templos fechados, não seria mais só para um pequenino grupo. O conhecimento seria entregue para todos. Só que esse conhecimento não dá para entregar tudo uma vez só não, porque o pessoal é muito difícil de entender. Então nós vamos dividir essa mensagem em partes. Aí vai começar as revelações universais. Agora a conversa vai mudar de sentido. Porque até então eu podia entregar a mensagem toda de uma vez só, porque eu selecionava quem eram os alunos. Ah, esse é inteligente, esse pode aprender. Então eu levava para um local, lá para um templo, e ali ele ia estudar aquela verdade espiritual, porque ele era uma alma migrada, era um espírito muito velho, já conhecia todas as coisas, não fazia parte daquele primeiro grupo da Terra de espíritos ignorantes, não. Eram espíritos experimentados, então isolados da sociedade, estudavam secretamente seus conceitos. Agora não mais. Agora sim entregaria o Sanatana Dharma para todas as criaturas do planeta. E aí escolhe-se uma segunda escola espiritual. A primeira escola espiritual teria sido a Índia, de onde saíram os grandes yogis que, reencarnando
em várias partes do orbe, levaram a mesma doutrina secreta para todos os lugares. Inaugura-se um segundo local espiritual, Israel, para começar a chegar a mensagem universal. E vai chegar a primeira revelação universal através de Moisés. Só que não dá para entregar tudo para as pessoas, não dá para entregar. Porque se entregasse tudo, as pessoas não entenderiam. Era informação demais num período muito remoto em relação a hoje. 3.300 anos antes de hoje, 1.300 anos antes do nascimento de Jesus, não dava para entregar tudo, não. Dava para entregar para os que eram já espíritos velhos. E isso foi feito porque a cabala judaica ensinava tudo, mas só para um pequenino grupo de pessoas dentro de Israel. Justificando por que Jesus diz para Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João: és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Ou seja, não está estudando cabala não, meu filho? E se estivesse dando cabala, não ia fazer uma pergunta dessa. Isso é evidente lá. Isso é a coisa mais básica da cabala, é a questão do renascimento das almas, Gilgulin Neshamot. Então, resultado, entrega a Moisés apenas um pedaço dessa verdade. E assim como a verdade foi fragmentada, assim também os conhecimentos foram entregues só um pedacinho. Então nós recebemos apenas a primeira parte, a ideia do Deus único. E a parte da moral? Agora não dá, deixa vir só essa mesmo, depois a gente vê como é que a gente faz. Deixa as pessoas digerirem esse conhecimento. Então a verdade espiritual do Deus único chegou para ser uma verdade universal. Os judeus não entenderam que a mensagem era para ser universal e guardaram para si. Então, isso aqui é só meu. Eu sou o povo escolhido e essa mensagem vai ser só minha. E aí guardou para si todo esse conhecimento sem partilhar com os outros povos. 1.300 anos depois, quando Jesus deveria vir para renascer entre nós, o monoteísmo ainda estava só dentro de Israel. Durante 1.300 anos, os judeus pegaram o monoteísmo e disseram: isso aqui é meu, não vou dar para ninguém. E guardaram a revelação que era universal só para eles. Por isso que Paulo de Tarso, quando vai fazer a divulgação, leva as duas, porque a primeira estava atrasada. Então ele leva as duas revelações juntas. Pode perceber que Paulo carrega uma junto com a outra. Então precisava chegar à segunda revelação. Vai entregar as duas de uma vez só ou vai entregar só um pedaço? Porque podia, de repente, a gente entregar a parte moral e já entregar junto com os conhecimentos espirituais. Afinal de contas, o Buda, o Krishna, Hermes, Pitágoras, Sócrates fizeram isso. Quem sabe a gente não poderia entregar agora universalmente essa doutrina de uma vez só, a parte moral e a parte técnica dela. Não vai dar certo. Não vai dar certo, o pessoal não vai entender, não vai entender. E então os espíritos em torno do governador planetário disseram: mas Senhor, quem vai seguir o amor se não tiver a fundamentação teórica do porquê amar? Quem vai perdoar se não souber que é um espírito que reencarna? Quem vai abandonar o apego aos bens terrenos se não souber que é um espírito transcendente? Vai ser muito difícil ensinar só a parte moral da doutrina secreta. As pessoas não vão entender isso, elas não vão seguir. Vai ser difícil. Como que nós ensinaremos ao outro: ama teu inimigo, se não tiver um suporte técnico por trás justificando? Vai ser difícil. Difícil, mas não é impossível. Então, para esta missão de entregar a mensagem do amor desconectada do conhecimento técnico, precisava ser alguém com bastante poder de convencimento. Então,
o próprio governador planetário, que havia organizado a vinda dos Vedas, de Krishna, de Buda, de Hermes, de Zaratustra, Furri, Confúcio, Sócrates, Platão, Pitágoras e tantos outros, o próprio governador planetário vai e diz: essa quem vai levar sou eu. Porque precisa impregnar de tanto amor essa mensagem, que mesmo sem o conhecimento técnico, as pessoas se convencerão de que precisa ser feito. Então não dava para ser alguém que apenas oferecesse a mensagem sem uma intensidade de amor absurda que pudesse convencer as pessoas de procurar o amor, mesmo sem o conhecimento espiritual. Querer que uma pessoa perdoe seus inimigos, sem saber que pode reencarnar na mesma família com ele, é uma tarefa para poucos. Porque foi muito confortável, e eu não estou falando mal, mas foi muito confortável para os outros que trouxeram doutrinas de consolação, dizer assim: olha, perdoa, senão tu reencarna com ele. Agora eu teria que dizer, perdoa, e não posso dizer que tu vai reencarnar com ele. E aí, que tal? Fácil, né? Muito difícil, Raquel, você conseguir fazer a entrega de uma mensagem moral sem o atrelar com as verdades espirituais. E é por isso que Jesus, o Cristo planetário, vem trazer a mensagem do amor desconectada das verdades espirituais. Não era possível entregar todo o Sanatana Dharma naquele período tão remoto para todos nós. Então o Cristo oferece para nós as verdades espirituais de uma maneira muito diferente. Ele ensina que devemos amar e convence com o coração. Ele não convence com a razão, ele convence com o coração. Então, ele apresentava as suas verdades espirituais e as pessoas se predispunham a viver as verdades espirituais. Por quê? Porque estava encharcada de amor, estava impregnada de amor. Ele tinha uma autoridade moral quando falava a sua doutrina que impressionava as pessoas. De onde vinha a capacidade de convencer as pessoas a mudarem a sua forma de viver? Na intensidade de amor que ele tinha. Havia nele, nas palavras, no impregnar de amor da sua fala, o processo de convencimento. Então, quando ele dizia que a gente devia amar os inimigos, ele não dizia: amai os vossos inimigos, porque senão vocês vão renascer juntos. Ele não disse isso. Mas as pessoas viviam isso. Por quê? No finalzinho do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, logo no final do Sermão do Monte, o sermão termina com a seguinte fala do evangelista: e todos se admiravam de sua doutrina, porque falava com autoridade, e não como os escribas e fariseus. Se ele falava com autoridade, Joana d'Arc, é porque ele, na verdade, tinha, na sua maneira de se expressar, um convencimento que ia na profundeza do ser. Então ele dispensava o conhecimento espiritual, porque não apelava para o raciocínio, apelava para o impregnar de amor. Vejam o que ele fez com Paulo de Tarso. Um encontro com Paulo de Tarso no deserto. O choque que o Paulo recebe ali na estrada de Damasco, e ele fica tão encharcado do amor do Cristo, que logo depois ele já começa a se comprometer. Aquelas falas de Paulo, ainda Saulo de Tarso, dizendo que se convertia, que queria seguir, ainda não era um convencimento verdadeiro dele, mas era ainda o impacto da revelação de ter visto o Cristo e todo o eco que aquele processo representava dentro do seu coração. Então ele tinha isso. Olhem o que ele fez com o Públio Lentulus no capítulo 5 da primeira parte do livro Há 2000 anos, quando o Públio cai de joelhos na praia.
e não suporta levantar os olhos para olhar para ele. Era uma figura impressionante. Foi tão impressionante o que Jesus fez, que ele não precisou dizer da reencarnação, da lei de causa e efeito. E nos evangelhos tem algumas pontas que ficam, quando diz assim: quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Toda vez que tiver essa frase no evangelho, volta e lê de novo, que tem um conhecimento espiritual escondido. Ela fica subliminarmente colocada, mas ele não entrega o conhecimento espiritual por inteiro. Ele não faz isso. E é tão fantástico o processo de impregnação de amor, que de todos esses que trouxeram doutrinas tão consoladoras, como os que vieram antes dele, ele é o único que faz com que seus discípulos encontrem a iluminação cuidando dos miseráveis. Krishna, Buda, Sócrates e todos os demais também tiveram seguidores, mas eles, após a partida do seu mestre, fizeram o quê? Se isolaram para procurar a sua iluminação. E o Cristo disse: não, a iluminação é no contato com a dor do outro. Então você vê que quando o Cristo é crucificado, os discípulos abrem a casa do caminho para juntar os miseráveis, os desgraçados, os famintos, os esquecidos, mostrando o quanto de impregnação de amor estava nessa mensagem, que é completamente diferente. Mas ele sabia que ele não poderia entregar tudo e que esta mensagem seria entregue depois. E aí ocorre o encontro de Jesus, vocês sabem, na noite que ele seria preso. Ele seria preso e no dia seguinte seria crucificado. Eu acho tão interessante isso, porque o governador planetário planejou a vinda dele milhares de anos antes. E ele sabia que aquela seria a última noite que ele teria com os discípulos. Última noite. Ele não ia ter mais nenhuma outra oportunidade de viver isso. O Cristo que planejou durante tantos milênios isso, Dores, na hora que ele vem para fazer o encontro com os seus discípulos, na última noite que ele tem, se fosse eu, tinha pegado um cavalo e tinha saído pela noite correndo. Gente, ame o próximo, ame o próximo. Eu teria saído pela cidade gritando que era a última noite. Mas o que é que ele faz quando ele descobre que é a última noite? Ele vai jantar com os amigos. É legal? Gente, planejei milhares de anos isso, hoje é a última noite, eu não vou ter mais tempo, então vou jantar com os amigos. Faz um jantar, mostrando como é que a gente deve lidar com a ansiedade. Jantar com os amigos. E nesse jantar ele tem o último dos seus discursos, o chamado Sermão do Cenáculo, capítulo 13 até o capítulo 17 do Evangelho de João. Ali, muitas coisas que nós sabemos estão nesse discurso. Há muitas moradas na casa de meu pai, está lá. Eu e o Pai somos um, está lá. Os discípulos e eu também somos um, está lá. E também está uma promessa, que é o tema da nossa fala de hoje, no Evangelho de João, capítulo 14, diz Jesus: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Por que outro? Por que outro? Porque Ele já era um Consolador. E os que vieram também trazendo suas doutrinas também consolaram a humanidade. Porque o que mais consola a criatura humana é o conhecimento espiritual. Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Se vai ficar para sempre, não pode ser uma pessoa. E aí ele diz quem é que vai vir. Ele diz o Espírito de verdade. Uau, aqui está dito, olha. O Consolador é o Espírito de verdade,
que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então não é uma pessoa, é alguma coisa que não é gente. Vai ficar para sempre, o mundo ainda não o pode receber, mas vai receber. Então é algo que o mundo não pode receber agora. E interessante que ele diz que o Consolador, anota aí, Rogério, você que é engenheiro, anota aí que ele disse que o Consolador é o Espírito de verdade. Vou até dar o versículo 17 do capítulo 14. A conversa segue, avança, e lá na frente, no mesmo capítulo, versículo agora 26, diz assim: mas aquele Consolador, voltou para a conversa, aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Então ele não tinha ensinado tudo. Então faltou um pedaço do Sanatana Dharma, faltou um pedaço da doutrina secreta. Esse cara aqui vai ensinar e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Bem, então ele vai atrelar o conhecimento dele com aquilo que o Cristo falou. Então esse Consolador, ele vai relembrar o que o Cristo disse e vai ensinar todas as coisas. Então ele vai conectar o conhecimento moral com uma coisa que não foi dita ainda. Agora atenção para o exercício de engenharia. Passou batido, mas eu vou reler. Diz assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Mas ele não era antes o Espírito de verdade? E agora ele é o Espírito Santo? Então, se A igual a B, B igual a C, A igual a C, não é assim? Então, se o Consolador é o Espírito de verdade, se o Consolador é o Espírito Santo, então o Espírito de verdade é o Espírito Santo. Eu confundi vocês? Se eu confundir, eu não tenho como nem explicar, porque não tem jeito mais fácil de dizer. Só tem esse. O Espírito de verdade, ele é o Espírito Santo. Essa é a conclusão que nós tiramos desse texto. É o que nós tiramos daqui. E a gente diz assim, mas uma grande dúvida, né? Quem é o Espírito de verdade? Não, Raquel, quem é o Espírito de verdade? Meu Deus, quem é o Espírito de verdade? Consultando o livro dos Médiuns, capítulo 31, dissertação número 9, vocês vão encontrar uma mensagem que está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Cristo Consolador. A mesma mensagem do Cristo Consolador, que está lá no Cristo Consolador, ela vai aparecer lá no livro dos Médiuns, na dissertação número 9, com uma diferença. No livro dos Médiuns ela tem um nome, e no livro Evangelho segundo o Espiritismo tem outro. No Evangelho segundo o Espiritismo ela está assinada O Espírito de Verdade. E lá no outro, Kardec faz uma nota para dizer, olha, quem assinou essa página botou um nome que nós não ousaríamos colocar para não dizer que tenha sido ele que assinou, porque o respeito a esse nome nos faz ter muita reverência a ele, mas o nome que foi assinado nesta mensagem está escrito Jesus de Nazaré. Então, o nome que aparece na mensagem que está lá é Jesus de Nazaré. Kardec, então, troca pelo Espírito de Verdade. Então, isso significa dizer que Jesus, o governador planetário, apareceu numa reunião mediúnica e pegou a mão do médium e escreveu uma mensagem. Seria isso? Ou será que não? Mas não é o Evangelho de João que diz que o Espírito Santo e Jesus são a mesma coisa? Não é o Evangelho que diz que o Espírito Santo e Deus e Jesus é a mesma coisa? Então, se eles são a mesma coisa, como é que é isso? É a identidade de pensamentos, não é a mesma pessoa, mas o que pensa o Espírito Santo é o que pensa Jesus. O que o Cristo idealiza é aquilo que
o Espírito Santo pensaria. Essa é a ideia que a gente tira. Não é a mesma coisa, mas o pensamento é tão parecido que a gente diz que o Espírito Santo é a mesma coisa que, em termos de pensamento, daquilo que Jesus também o seja. E aí a gente fica assim, tá, mas quem é o Espírito Santo? Eu preciso saber quem é esse Espírito Santo, né? E a gente vai primeiro ver que no livro dos Médiuns, no item 256, existe um trecho escrito por Kardec, que ele fala da identidade dos espíritos, em que ele diz o seguinte: nome para espírito é o que menos importa. Se é João, Pedro, Antônio, Manuel. Então ele diz assim: às vezes um espírito pode assinar um outro nome apenas para ser melhor entendido ou conhecido. Então eu posso usar um nome de alguém que não seja necessariamente o meu. Como também uma mensagem assinada por Bezerra de Menezes pode não ser exatamente dele, e lá coloca: espíritos que pertencem a uma mesma falange usam o mesmo nome para se identificar, sem que seja necessariamente o autor da comunicação. Confundi você com o que eu disse? Estou falando com você. Tá claro o que eu estou dizendo? Ou seja, eu recebi uma mensagem da Santo Antônio de Pádua. Gente, foi Santo Antônio de Pádua que escreveu. Não necessariamente, mas uma falange de espíritos que possuem um pensamento parecido, eles assinam com o mesmo nome, porque é o nome mais conhecido. Se eu for assinar como Zé das Couves, ninguém vai saber quem é, mas se eu botar só Santo Antônio de Pádua, vamos olhar com carinho isso aqui. Quem é? O nome é o que menos importa. Os espíritos não têm ciúme de seus nomes, mas a gente tem que olhar com atenção quando um nome muito relevante é colocado. Então o nome aparece no livro dos Médiuns como Jesus, Kardec coloca como Espírito de Verdade. Mas o Espírito de Verdade é o Espírito Santo. E já se sabe que se alguém assinou como sendo Jesus, não necessariamente é Jesus, mas pode ser uma coletividade de espíritos que tem um pensamento assemelhado ao dele. Consultando a obra subsidiária, nós encontramos o livro O Espírito da Verdade, não é o Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade é o que eu estou falando até agora. O nome da obra é O Espírito da Verdade. Uma obra assinada por espíritos diversos, psicografia de Chico e Valdo Vieira. Capítulo 8, a mensagem chama-se A Rigor. Na mensagem A Rigor, Roselene, ali, quando você abre e encontra aquela página escrita com as definições bíblicas, você vai achar na mensagem A Rigor o que é milagre, o que é salvação. Vários termos que são bíblicos estão lá. E o primeiro tópico dessa mensagem é Espírito Santo. Aí nós vamos encontrar a definição espírita, Isabel, do que é Espírito Santo. E lá está dito: falange de seres angélicos que colaboram na organização do planeta. Então imaginemos Jesus, o governador planetário, e tem um ministério em torno dele. Esse elenco de espíritos que atuam diretamente vinculados ao governador planetário, articulando o governo da Terra, esses juntos constituem o Espírito Santo. O que é Espírito Santo? É um espírito que já é santo. É um espírito que já se santificou. E aí, nessa hora, pouco importa se o nome dele é Krishna, se é Buda, se é Sócrates, se é Santo Agostinho, se é João Evangelista, não importa. Aquela pleiade de espíritos mais próximos de Jesus e que atuam junto com ele na organização do planeta seriam efetivamente aqueles que comporiam o chamado Espírito Santo. É essa pleiade de espíritos que vai fazer a coordenação do trabalho de trazer para nós a última das partes do Sanatana Dharma. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e meu Pai vos enviará um outro Consolador,
para que fique eternamente convosco. Este novo Consolador ficará para sempre conosco. Nos fará conhecer todas as coisas, porque nos revelou a mesma doutrina secreta do passado. Leon Denis, quando trata dessa questão, diz que quando Jesus vem à Terra e ensina a moral cristã, ele entrega para o planeta a mensagem secreta para todas as criaturas. Ele liberta a doutrina secreta dos templos e oferece a todos os homens. E quando nós estudamos a mensagem espírita, que nos aproximamos das verdades espirituais que o Espiritismo nos oferece, a gente lê as páginas dos textos antigos de Krishna, de Buda, de Hermes, e dizemos, meu Deus, mas como isso parece com o conhecimento espírita? É lógico, esse conhecimento está na lei da natureza, não é conhecimento novo. As verdades espirituais estão muito tempo na Terra. Consultemos o Livro dos Espíritos, item 222, no primeiro parágrafo, conclusão da obra no item 6, primeiro e terceiro parágrafo, e vamos encontrar o próprio Kardec dizendo: as verdades espíritas se encontram na Terra desde o princípio da história da humanidade. Só que eram entregues secretamente. Agora nós estamos com a verdade entregue para todas as pessoas. Que período maravilhoso nós estamos vivendo, em que as verdades espirituais ocultas durante tantos milênios, agora estão sendo entregues para todos nós. É fantástico poder todos termos acesso a esse conhecimento. O conhecimento na terceira escola espiritual do planeta. A primeira, a Índia. A segunda, Israel. A terceira, o Brasil. Quando se fala que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, não é porque aqui vai ser o local mais maravilhoso do mundo, mas porque aqui é o centro de formação de mão de obra, que vai depois pulsar esse coração para outros lugares. A Índia formou as pessoas e depois espalhou os seus conhecedores pelo todo o planeta para ensinar a doutrina secreta. Israel recebeu ali a mensagem espiritual para que espalhasse sobre a terra os conhecimentos espirituais. Agora somos nós que estamos recebendo nessa escola espiritual que é o Brasil, os conhecimentos espirituais. Olha quanta gente nesse salão, quanta gente pela internet nos assistindo. São milhões de pessoas no Brasil sendo formadas. Para quê? Para saber? Porque é bonitinho saber? Negativo. É porque nós iremos todos ser convocados para que nós façamos o exercício do que aprendemos em outros lugares do planeta. Nós estamos todos convocados a depois, na próxima existência, estarmos em outros lugares da Terra, levando a mensagem do bem, não necessariamente dentro do Espiritismo, mas a mensagem do bem, para fazer a conclusão da transição planetária. Existe um trecho no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, no item 4, finalzinho, último parágrafo, uma mensagem curta, obreiros do Senhor, diz assim: e para aqueles que não recuarem diante de suas tarefas, o Senhor lhes reservará os postos mais difíceis na grande obra de regeneração da humanidade. Vocês acham que aqui no Brasil, renascendo em Minas Gerais, que a gente vai fazer? E o resto do planeta? Por que tem tão pouca obra em polonês? Por que tem tão pouca obra em outros idiomas? Está precisando de gente em outros lugares. Esse investimento não é à toa. Nós estamos todos reunidos hoje, mas amanhã nós ergueremos sobre o planeta o grande templo espiritual que ele precisa ter. E um templo só se mantém de pé porque as suas colunas estão afastadas. Se as colunas estiverem todas num lugar só, a obra vai ruir. Então nós seremos espalhados sobre o planeta.
O Consolador prometido nos trouxe a última parte da mensagem secreta, a última parte do Sanatana Dharma. E agora nós transformaremos essa mensagem numa mensagem universal por espalharmos esses saberes por sobre toda a Terra. Sejamos todos, portanto, muito bem-vindos ao grande desafio de contribuir de maneira efetiva com a construção na Terra, aqui, de um mundo de regeneração. Sucesso para todos nós. Muito obrigado.